Vamos então dar início à nossa terceira aula desse mini curso sobre sistema autoligado, esta aula que vai falar de biomecânica simplificada. É uma aula focada na diferença que o tratamento ortodôntico com aparelho fixo, utilizando brackets autoligados, faz na movimentação dentária. O que essa diferenciação biomecânica de movimentação dentária vai propiciar de simplificação na sua biomecânica, né? É muito importante a gente ter o conhecimento aprofundado de biomecânica. Todos aqueles conceitos que nós temos no curso de especialização, nos cursos de aperfeiçoamento que nós fazemos, são extremamente importantes para servir como base para que você possa entender o raciocínio, o mecanismo da movimentação dentária e a aplicação desses princípios num sistema de baixa fricção. E dessa forma você vai entender, vai fazer todo o sentido para você essa diferença de movimentação, por que tem essa diferença. Então é muito importante o conhecimento de biomecânica básica, né? Ou seja, quais são os tipos de movimentações dentárias que acontecem, quais são os vetores de força, quais são os efeitos reacionais quando a gente utiliza determinadas movimentações, necessidades de ancoragem, etc, etc, etc. E nós precisamos aprimorar esse conhecimento de biomecânica quando estamos falando do tratamento ortodôntico, em que nós passamos a utilizar os brackets autoligados, porque passamos a lidar agora com uma mecânica de baixa fricção. E isso significa que nós vamos ter uma facilidade tanto de deslizamento do fio pelas canaletas dos brackets, porque eles escorregam mais fácil, como também de respostas de movimentação dentária, tá? Então a gente precisa entender como funciona a mecânica ortodôntica com brackets autoligados. E o segredo é, para que a gente faça essa biomecânica funcionar de maneira adequada, de maneira correta, o segredo é simplificar, tá? Não adianta querer trabalhar com uma mecânica de baixa fricção com o modus operandi, vamos dizer assim, né? Com o sequenciamento de procedimento clínico que nós aprendemos com uma mecânica convencional. Não adianta, muito pelo contrário. Alguns ortodontistas muito conceituados, de bastante conhecimento, alguns professores, se frustraram quando tentaram utilizar os brackets autoligados sem ir conhecer o que deveria ser mudado no passo a passo do tratamento ortodôntico. Por quê? Porque algumas movimentações, algumas respostas às forças ortodônticas são diferentes. E a gente precisa entender o porquê e precisa mudar. Então, da mesma forma que você pode se frustrar ao tentar utilizar os brackets autoligados sem mudar o protocolo clínico, você também pode perder a oportunidade de ter melhores resultados. Então nós temos uma armadilha, uma tendência de querer raciocinar e pensar como proceder às diferentes problemas clínicos, diferentes tipos de necessidades de movimentação, da forma como nós aprendemos, da forma convencional. E aí ou não vai dar muito certo, ou nós vamos deixar de aproveitar a oportunidade de resolver as coisas de forma mais simples. Tudo bem? Então isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa então ter esse resultado que nós esperamos ter, ok? Então, mas é importante também a gente ter um conceito que é simples não é a mesma coisa que fácil, tá? Ou seja,
O fato de nós simplificarmos o procedimento, o tratamento ortodôntico, não significa que ficou mais fácil. Significa que ficou mais simples, mas não mais fácil. Porque para nós chegarmos na simplificação do tratamento ortodôntico, nós precisamos pensar muito, planejar muito. E se tem uma coisa que a introdução na ortodontia dos alinhadores termoplásticos ajudou, é forçar o ortodontista a trabalhar muito mais antes de começar o tratamento do que durante o tratamento. Porque dentro de uma ortodontia, de um pensamento convencional, a gente aprendeu a colocar o aparelho, faz lá uma cefalometria, vou fazer quais extrações, beleza, vou fazer quais extrações, põe o aparelho. Aí a gente vai pensar se vai conjugar, se não vai conjugar, se vai incluir todos os dentes, que ancoragem que vai usar. A gente vai meio que pensando ao longo do tratamento ortodôntico. Com os alinhadores, nós precisamos planejar tudo antes. Nós temos que saber do ponto A até o ponto B, tudo que vai ser feito, quais as movimentações, o que cada dente vai fazer antes de começar o tratamento. E isso acaba sendo também importante no sistema autoligado. Porque quando você planeja tudo antes, fica muito mais simples. O que não significa que é fácil, porque não é fácil. A parte mais difícil da ortodontia é exatamente o diagnóstico e o planejamento. Porque o resto, colar brackets, passar fios, uma pessoa muito bem treinada fará muito bem, às vezes até melhor do que nós. Mas a parte inicial, em que nós vamos diagnosticar e pensar o que cada dente vai fazer, é mais difícil. E por que eu digo que a gente tem que planejar tudo antes? Porque a inserção do fio no bracket autoligado, ele deve ser muito bem planejado. Nós vamos ver isso no primeiro caso clínico que eu vou exemplificar para vocês, tá? Então, eu costumo fazer uma analogia com a evolução da tecnologia de aparelhos eletrônicos, por exemplo. Quem nasceu na década de 70, 60, 70, 80, nunca, nenhuma geração viu tantas mudanças, ou até um pouco antes disso, né? Aqui, quem nasceu na segunda metade do século 20 para cá, sabe o tanto de mudança que aconteceu na evolução tecnológica. Nós nunca nenhuma outra geração vai ver tanta mudança como esta geração, essa da metade do século 20 para cá. Então, para a gente chegar numa situação de uma simplicidade tão grande como, por exemplo, de um smartphone hoje, em que você não tem botão, não existem botões, você tem um botão para ligar e desligar no smartphone. Todo o resto é uma tela touch. Isso é extremamente simples, é uma simplificação absurda. Antes tinha muitos botões que a gente não sabia nem para que servia, na falar a verdade, né? Muitas vezes a gente nem sabia para que servia. Então, de tantos botões, virou um. E para chegar nesse grau de simplificação, o tanto de conhecimento, o tanto de pesquisa, o tanto de tecnologia que teve que ser desenvolvida é absurda. Então é uma analogia que eu faço da mesma forma. Para nós tornarmos um tratamento ortodôntico simples, precisa de muito conhecimento de diagnóstico, muito conhecimento de biomecânica, de efeitos de movimentação dentária, precisa ter experiência para você fazer um planejamento muito bem feito e aí a coisa se torna simples. Então o nosso trabalho antes de começar, ele deve ser muito maior de raciocínio e de planejamento do que durante o tratamento ortodôntico. Então nós tivemos também essa evolução dentro da ortodontia, uma ortodontia com os brackets que não tinham nada dentro deles, eram brackets edgewise, sem nenhuma individualização, sem angulação, sem torque, sem adaptação de coroa, né? E nós tínhamos que fazer ganchos soldados, né? Com solda de prata, fio de latão, ou seja, nós tínhamos recursos disponíveis, mas que nos demandavam muito trabalho, né? E que demandavam muito tempo de cadeira.
porque tinha que fazer um fio cheio de dobras e com individualizações em inset, offset, torque, alças, muito trabalhoso e que demandava muito tempo de cadeira e muitas consultas, muitos atendimentos clínicos. A coisa foi evoluindo para brackets já pré-ajustados, que já melhorou muito, porque os insets, offsets, alguns torques e algumas alças foram eliminadas por evolução do próprio aparelho, por evolução dos fios ortodônticos, por evolução do próprio bracket. E nós estamos hoje vivendo uma área dentro do aparelho fixo em que os brackets autoligados trouxeram mais uma simplificação. Além de ser pré-ajustado, de ter todos os valores de angulação, de torque, inset, offset, ele também elimina de você a necessidade de fazer uma ligação metálica ou elástica, que além de diminuir o seu tempo de cadeira, coisa que foi muito bem discutido na primeira aula desse mini curso, ele também facilita o processo de movimentação dentária e, portanto, simplifica o seu tratamento ortodôntico. Mas para chegar nesse ponto, quanto que o fio teve que ser evoluído, a tecnologia de produção dos fios de níquel titânio termoativados, da conformação para os fios pré-contornados. Gente, antigamente fio vinha tudo em vareta ou em rolo, tinha torre para contornear os fios, alicates que se usavam para fazer o contorno do arco. Hoje ele vem pronto, basta adaptar no diagrama dos pacientes, individualizar. A mesma coisa, os brackets vêm prontos com todas as suas características de coroa, em que você basta fazer pequenos ajustes de individualização. E agora também o bracket vem com o dispositivo que te elimina a necessidade de fazer amarração, diminui o seu tempo de atendimento clínico e facilita o procedimento de movimentação dentária. Mas nós precisamos sempre nos adaptar, né? Existe uma frase que a melhor forma de se você manter bem, de se você manter estável, é continuar mudando. Porque se nós não mudamos, se nós não evoluímos, se nós não nos adaptamos às alterações, às evoluções tecnológicas, nós morremos na nossa profissão no tempo. E essa adaptação não basta ir lá, como eu disse, como profissionais, aconteceu isso com muitos profissionais, comprarem o bracket, começarem a usar e acharem que com seu conhecimento de ortodontia que você já tem há muitos anos, você vai dar conta de resolver os problemas, porque cada técnica, cada nova alteração, cada novidade, cada tecnologia que surge demanda adaptações, demanda ajustes de procedimento clínico. E esses ajustes de procedimento clínico demandam entender como que funciona essa nova ferramenta para que você possa fazer o melhor uso delas. Porque senão você vai se frustrar, não é? Então, quando a gente passa a utilizar uma nova ferramenta para tentar evoluir e tentar aprender como se faz, a gente precisa aprender como essa ferramenta funciona. Porque senão a gente acaba causando problemas simplesmente porque a gente não sabe que mudou e a gente tem a tendência de continuar usando da mesma forma uma ferramenta nova como nós utilizávamos antigamente, tá? Então, por isso que é importante este aprofundamento no conceito de biomecânica. Eu preciso que vocês entendam que trabalhar com o sistema de baixa fricção não dá para a gente ir decidindo dia a dia. A gente precisa de um trabalho extra anterior, onde nós vamos planejar tudo que vai ser feito e da forma como que nós vamos inserir o primeiro fio, principalmente, que a primeira fase, o tratamento tem 3 fases, a primeira delas é a mais importante, para que a gente tenha resultados bons, para que a gente de fato veja a diferença, para que a gente de fato aproveite os benefícios de trabalhar com sistemas de baixa fricção. Então, vamos ao exemplo clínico desta importância de planejamento antes de fazer o tratamento ortodôntico. Vamos ver aqui o caso de um paciente que está aí, vocês estão vendo pelo fiozinho, né, ali abraçando os primeiros premolares, já para ver que ele fez é um paciente que fez uma disjunção, né? Então foi um tratamento pós-disjunção e que agora está na hora de pensar em remover esse disjuntor e colocar um aparelho fixo. E aí, que problemas que nós encontramos aqui, né? A gente pode pensar por onde eu vou começar. Por quê?
Esse paciente tem uma classe 3 do lado direito. Então a gente percebe, ó, aqui o segundo premolar, a ponta de cúspide dele tá lá no molar. A ponta de cúspide do primeiro pré tá lá no segundo pré. Então eu tenho uma classe 3 do lado direito. Do lado esquerdo eu tenho uma classe 2, então o canino tá lá, ponta de cúspide com ponta de cúspide meia, classe 2. Eu tô com o primeiro pré ali num quarto de classe 2, então eu tenho classe 2 do lado esquerdo, classe 3 do lado direito, certo? Nós temos um apinhamento importante, onde o canino superior direito, 13, tá em cima do 12, né? Então tá por vestibular e o 12 por lingual. Nós temos um desvio gigante de linha média, né? A linha média superior está coincidindo com a meia entre o 42 e o 41. Então eu tenho um desvio mais do que da largura de um incisivo, tá? E eu tenho um 22 aqui em mordida cruzada, certo? Então, uma falta de espaço significativa no arco superior, no arco inferior nem tanto, no arco inferior eu quase não tenho falta de espaço. Por onde eu vou começar? O que nós vamos fazer? Qual vai ser o planejamento desse caso? Né? Nós temos que pensar dentro do ponto de vista de aproveitar conhecimento, como eu digo, conhecimento de biomecânica com baixa fricção. Se você não tiver esse conhecimento de biomecânica de baixa fricção, de como a gente vai trabalhar, a sua tendência vai ser de planejar esse caso da forma convencional e com toda certeza pensar em extrair o 24, né, por exemplo. E aí levar a linha média toda para a esquerda para poder encaixar o 23. No entanto, para extrair o 24, vocês concordam comigo que o 25 está praticamente em classe 1, né? Então eu não posso extrair o 24 e trazer o 23 até o 34, eu vou ter que extrair o pré-inferior também. E aí então já começa a se desenhar um tratamento que vai de 2 extrações para arrumar uma linha média superior para 4 extrações, ok? Então a gente acaba entrando num conceito tradicional, porque como é que eu vou abrir espaço? Como é que eu vou conseguir espaço? Como é que eu vou tirar esse incisivo lateral superior de trás do canino? Como é que eu vou acertar essa linha média? Então esse é um pensamento convencional. Quando a gente aprende biomecânica de baixa fricção, a gente esquece tudo isso, não que você não vai extrair, tá? Por favor, não me interpretem mal. Há casos em que realmente é necessária a extração, mas quando nós fizermos um diagnóstico bem feito, então vamos imaginar que esse paciente é um paciente padrão 1, mesofacial, perfil reto, tá? Então é um paciente que não me agradaria fazer extrações, mas convencionalmente nós pensaríamos, não tem como, não tem espaço, tá? Então, quando a gente começa a pensar numa mecânica de baixa fricção, a gente começa a pensar como os espaços são obtidos através de uma movimentação dentária de expansão dentária posterior, de aumentos de inclinação vestibular. Lembrando sempre dos 5 fatos, as 5 formas de obter espaço que são possíveis. Tá? Então a gente começa a pensar diferente. Então, pensando que ele é, como eu disse, classe 3 do lado direito, classe 2 do lado esquerdo e um desvio de linha média de 6 milímetros, eu tenho que pensar biomecanicamente como que eu vou, como eu disse, o segredo é simplificar. Como que eu vou simplificar esse caso? Como eu vou tornar esse caso simples? Não estou dizendo que ele vai ser fácil, estou dizendo que ele vai ser simples. E para isso, a gente precisa saber como funciona a biomecânica de baixa fricção. Conhecendo a biomecânica de baixa fricção, como que nós planejamos este caso? O início da movimentação dentária desse caso. Nós vamos usar a superelasticidade dos fios de níquel titânio termoativados para movimentar os meus dentes, aumentando o perímetro de arco e disponibilizando os espaços
E quem vai conduzindo os espaços são os próprios dentes em movimentação. Então eu vou usar um fio que eu sei que é leve o suficiente para não travar no deslizamento das canaletas e que tem uma força extremamente baixa. Falamos de força na aula número 2. Então eu vou usar uma força bem leve, um fio com memória de forma e que tenha bastante folga dentro do slot para fazer as movimentações. Vou usar um stop posicionado na mesial de um bracket posterior atrás do apinhamento para evitar que deste lado aconteça o deslize do fio e dessa forma o excesso de fio incorporado para incluir o canino seja consumido às custas da movimentação dos incisivos, ou seja, para o lado oposto. Com a retificação desse fio, este canino será movimentado para em direção oclusal, os incisivos serão vestibularizados e movimentados para a esquerda e abrindo espaço para o lateral, que está conectado à distância ao meu fio com uma ligadura metálica. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma mola aberta de Naitai que não tem ativação. Esta mola está passiva apenas para inibir a tendência do canino, quando for ser nivelado, tender a mesializar. Então esta mola está ali para garantir que aquele espaço pouco que tem, mas que tem do lateral, não seja perdido por uma tendência, por algum motivo, deste canino instruir mais para mesial. Então a mola ela vai inibir, ela vai forçar esse canino a descer onde ele está e ao mesmo tempo o fio correr empurrando os incisivos. Então este conhecimento, essa visualização de planejamento, ela precede o início do tratamento ortodôntico. Por isso que eu fiz questão de enfatizar que a gente precisa, é fundamental, ter um profundo conhecimento de biomecânica de baixa fricção para que você possa aproveitar o benefício de usar uma mecânica de baixa fricção. Senão não vai adiantar nada, você vai estar usando um bracket autoligado com o pensamento de um bracket convencional, com recurso do bracket convencional, você não vai ganhar tempo, não vai ganhar tempo de cadeira e muito pelo contrário, pode dar errado algumas mecânicas, né? Então aqui do lado esquerdo eu preciso garantir que eu não vou ter nenhum bloqueio do deslize do fio e assim eu vou, de uma vez só, eu vou corrigir o apinhamento do canino e do lateral, melhorar sensivelmente o desvio da linha média, né? Aumentar o perímetro de arco, descruzar aquele incisivo lateral 22 do lado esquerdo, tá? E assim foi, olha, depois de 10 a 20 semanas de tratamento, você já tem o canino mais oclusal, o lateral, lógico, bem angulado, girado, porque ele estava muito lingualizado, mas já com seu espaço praticamente obtido. O desvio da linha média, que era de 6 milímetros, agora é de 3 milímetros, então caiu pela metade, né? E o lado esquerdo, o canino também já está melhor posicionado. Quero ressaltar aqui para vocês, porque isso é uma particularidade desse caso, que os primeiros molares superiores, eles não estão incluídos no aparelho. Por quê? Esse paciente, isso é uma particularidade desse caso, esse paciente tem uma anatomia alterada da forma desse molar. Ele é quase um macrodente. Não sei dizer se ele pode ser considerado um macrodente, mas ele é um dente grande, ele tem uma cúspide bem no meio da oclusal dele, então ele tem uma alteração de forma, anomalia de forma. Se eu colocasse tubo nesses primeiros molares, eles iriam provocar uma vestibularização muito acentuada dos pré-molares, porque eles são muito grandes no sentido vestíbulo lingual. Então eu optei por iniciar sem eles serem inseridos na oclusão, fazer uma movimentação quando eu tivesse com os arcos mais bem alinhados e que eu pudesse, por exemplo, passar um fio de aço, né? Aí eu iria fazer uma barra transpalatina nesses molares e aí com o fio de aço eu faria um grande offset compensando essa diferença anatômica desses primeiros molares, tá? Por isso que eles não estão incluídos, para vocês não pensarem que isso é alguma forma de biomecânica de autoligado. Não, é uma particularidade desse caso específico.
Então você tem em pouco mais de 3 meses de tratamento, 50% do caso solucionado. De maneira simples. Ou seja, um fio Nighttime termoativado, posicionado estrategicamente, com o conhecimento do que vai acontecer com a utilização desse fio, em 3 meses e pouquinho, em algumas semanas, 3 meses e meio, eu resolvi 50% daquela maloclusão, que é a relação olha aqui nessa foto frontal, né, o ganho do perímetro do arco, metade da linha média corrigida, mais da metade do apinhamento resolvido. Agora o que eu preciso? Posicionar o lateral e relacionar os arcos dentários com o uso de elásticos. Então veja que era um caso que a gente não sabia por onde começar, um caso com uma característica de dificuldade grande e que a gente conseguiu resolver de uma maneira simples, mas que para resolver dessa forma simples precisa de muito conhecimento, precisa saber muito sobre biomecânica de baixa fricção. Qualquer outra pessoa que ver essa imagem, que não tem o conhecimento de como funciona o sistema de baixa fricção, ia apostar que ia acontecer, que não ia dar certo, tá? Então aqui você tem, e aqui depois de algumas semanas também, ó, olha agora. Então, em 6 meses, aqui tá entre parênteses, mostrando que são 6 meses de tratamento. Em 6 meses de tratamento, a minha linha média, de desvio de linha média, que era de 6 milímetros, passou para 2. Não tenho mais lateral cruzado. O 12 já tá bem, olha como a coroa dele já tá melhor posicionada. Embora nós tenhamos uma classe 3 aqui de pré, que eu fiz questão de enfatizar aqui, olha como o canino já está mais aproximado, mais próximo de corrigir a classe 2 do lado esquerdo, mais próximo de corrigir a classe 3 de caninos aqui e a linha média, tá? E aí então em novembro, aí 6 meses depois, foi feito então o uso de um fio 0,18 aço. Então, como eu disse a vocês, aí eu fiz banda nos molares, né, com uma barra transpalatina e um fio de aço para poder fazer esse desvio, esse offset no molar, para respeitar essa anatomia alterada do molar, tá? E aí vamos usar elástico de classe 3 do lado direito, usamos pouquinho de elástico de classe 2 do lado direito, certo? Então agora em novembro, com fio 0,18 de aço, foi feito esta dobra. Então veja que com 6 meses de tratamento e 4 atendimentos clínicos, a gente chega em quase que 80% da correção de uma maloclusão que era extremamente complexa. Imaginem e vejam que ele está com os 4 premolares, aí não foi feita extração nesse paciente, porque não tinha indicação de extrair. Se tivesse indicação de extrair, eu teria extraído, tá? E essa indicação de extração passa pelos conceitos de diagnóstico que a gente trata tão bem no nosso curso, para que a gente possa direcionar certinho quais são os casos que devem receber extração, quais são os casos que não precisam, que não devem ser feitas extrações, né? Então ele tá com os arcos bem relacionados aí, né? Vai usar elástico agora, sem nenhuma extração. Se tivesse feito com as extrações, a gente já estaria com uma ancoragem no molar e puxa o canino, fechando espaço, retraindo, problema para corrigir a sobremordida, para ajustar a linha média, etc, 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 tá? Então vejam que a gente pode simplificar o segredo de uma boa biomecânica feita com a tecnologia dos fios superelásticos termoativados e os brackets de baixa fricção é o planejamento antes, é o trabalho antes de começar o tratamento, o estudo de como inserir o primeiro fio, conhecer a biomecânica da movimentação dentária e pensar como que eu posso simplificar esse caso, usando os recursos da tecnologia da baixa fricção, tá? Então aqui a gente tem as imagens iniciais aqui na esquerda, quando colocamos o fio superior, né? Depois, aqui entre a segunda coluna e a terceira, teve um atendimento da instalação do aparelho inferior, depois o retorno, né? E depois de mais um mês, então com 6 meses de tratamento. Faz parte
desse sistema da mecânica do autoligado o uso de fios de maior largura posterior. Então, faz parte nós utilizarmos fios de níquel titânio termoativados de boa qualidade e que sejam mais abertos na região posterior. Essa maior amplitude posterior faz toda a diferença naqueles casos em que não tem indicação de fazer extração. Faz toda a diferença, tá? Então também a gente precisa conhecer a biomecânica da movimentação, como os espaços são obtidos, para que a gente entenda que nos casos em que não vamos extrair, é muito importante utilizar os fios feitos para serem utilizados com brackets autoligados e não ficar usando os fios com formato convencional. E aqui eu vou dar para vocês uma explicação, uma das explicações do resultado que nós obtivemos no caso que acabamos de mostrar. E explicar para vocês por que faz parte da mecânica o uso dos fios de maior largura. Quando a gente usa o fio mais largo na região posterior, quando a gente vai inserir esse fio nos tubos dos molares e nos brackets dos prés, a gente contrai esse fio, a gente aperta esse fio lá atrás, há uma tendência de criar uma barriguinha, uma maior tensão na região de caninos, porque ele tem uma curvatura maior na região de canino, aí ele abre para posterior. Quando você contrai, ele faz uma barriguinha ali na região do canino e cria uma tensão expansiva nesta região. Quando a gente usa um bracket convencional, nós vamos pegar o que? Apertar este fio dentro dos slots e vamos colocar as nossas ligaduras elásticas. Ao fazer isso, nós vamos criar áreas de atrito, de fricção. E este fio, sendo um fio de memória de forma como é, ele vai começar a querer retificar e voltar à sua forma original. Lembra daquela tensãozinha que existe ali na região de canino? O fio amarrado com a elastique, ele fica travado, ele tem dificuldade de se deslizar pelas canaletas, ele fica preso pela fricção. E aí, aquela tensãozinha ali do canino, né, para tentar abrir aquela barriguinha que foi feita para tentar abrir, ele vai esticar o fio e o fio vai retificar. Como o fio não consegue deslizar, ele acaba forçando um estufamento da região anterior do arco, principalmente em casos de apinhamento envolvendo os incisivos. Então a tendência numa mecânica convencional é quando a gente põe o fio em todos os dentes e amarra e cria fricção, na retificação do fio ele estufa a região anterior e acaba provocando um excesso de vestibularização dentária. Se o paciente tem uma sobremordida profunda, a gente vai ver ali até uma melhora. Mas se o paciente tem uma sobremordida boa até de topo, vai abrir a mordida, como a gente mostrou inclusive na primeira aula, que pode acontecer com o autoligado também, quando a gente faz uma deflexão mais importante, quando a gente evita o deslizamento de fio. Aquela imagem do caso clínico da aula 1 é muito simbólica de que quando você evita o deslize do fio, que é o que acontece quando a gente usa ligador elástico em todos os casos convencionais, há um aumento, há uma abertura da mordida. Nos casos convencionais, a tendência disso acontecer será em todos os casos com uma vestibularização excessiva e abertura de diastema entre os incisivos. Quando a gente utiliza o mesmo sistema de maloclusão, o mesmo fio mais aberto na região posterior, a gente faz a mesma contração para inserir nos brackets, mas nós estamos usando brackets autoligados e, portanto, nós não estamos usando amarração, nós não estamos criando fricção. Conforme o fio começa a querer estufar, começa a querer retificar, ele escorrega para trás. Ele escorrega porque ele não tem fricção, ele não tem força, ele não tem resistência ao deslize. É um fio fino, numa canaleta grande, sem nenhuma amarração. Ele escorrega. E quando ele escorrega, vai sobrar fio lá atrás, os dentes vão expandir, porém não há excesso de expansão, não há excesso de vestibularização. Os dentes expandem no sentido transverso e no sentido anterior
apenas o suficiente para se alinharem. E é aí que está a diferença dos resultados do menor efeito colateral na biomecânica com brackets autoligados. Então, quando a gente tem uma situação, por exemplo, como esse caso clínico, em que a gente tem uma extensão maior de movimento, eu tenho um dente que precisa caminhar uma distância maior, ficar fazendo cantilever, tracionamento à distância, esperar chegar no fio de aço para depois tracionar, é não aproveitar os recursos da baixa fricção. É não aproveitar os recursos do fio termoativado. Então, você pense sempre assim, como eu posso simplificar usando a tecnologia? E é aí que você vai ver a grande diferença que trabalhar com brackets autoligados pode fazer na sua prática clínica. Então aqui, ó, um pré-molar, eu não vou fazer tracionamento à distância, eu não vou esperar chegar no fio de aço para depois fazer um sobrefio. Eu simplesmente uso a superelasticidade do fio e a capacidade de deslizamento pela baixa fricção para trazer o meu dente desta posição para esta posição. E olha a quantidade de fio que sobra atrás, na região posterior do arco, simplesmente porque o fio correu para trás, tá? Algumas situações na dificuldade do movimento, né, que é, por exemplo, aí o tracionamento desse canino. Quantos ortodontistas pensariam num cantilever, num tracionamento à distância, num sobrefio, nananã? Não, vamos usar a simplificação. Usar a tecnologia, os recursos tecnológicos dos fios superelásticos e dos brackets autoligados para tracionar este canino de uma forma simples em pouco tempo. E aí, até por curiosidade, né, nós tivemos lá no início, há 15 anos atrás, nós resolvemos fazer uma pesquisa para saber como que esses espaços são obtidos nesses casos de falta de espaços de apinhamento. E a gente publicou esse artigo na Dental Press, se não me engano, em 2013, onde nós pegamos uma amostra que nós começamos na Universidade Metodista, lá em 2004, com os casos tratados na especialização do professor Capelosa, do qual eu orientei todos os casos, e fizemos uma amostra para entender as alterações transversais que aconteciam nas arcadas dentárias dos pacientes tratados sem extração, usando brackets autoligados. Esses pacientes, eles tinham no mínimo 4 milímetros de apinhamento, tanto no arco superior quanto no arco inferior. No mínimo 4 milímetros. Por que 4 milímetros? Porque a literatura clássica, da época de Tweed, Steiner, né, dizia que a partir de 4 milímetros de apinhamento, o caso passa a ser provavelmente de extração. Então, a gente pegou casos que tinham no mínimo 4 milímetros. E nós fizemos as medidas transversais dos arcos dentários superior e inferior para entender, né, como é que acontecia dessa expansão transversal que este fio mais aberto na região posterior propiciaria, ajudando a obter espaço para os dentes que estão apinhados. E nós observamos que aqui em seta vermelha, os dentes que mais sofrem movimentação disponibilizando espaço são os premolares, que é o que acontece quando a gente faz disjunção, são os premolares que mais expandem, que acontece quando a gente faz extração, que acontece quando a gente faz qualquer tipo de expansão. Os premolares são aqueles que mais cedem espaço por meio de uma expansão dentoalveolar, certo? No entanto, todas as dimensões dos arcos dentários, desde o canino até segundos molares, tiveram uma modificação estatisticamente significante dos valores iniciais para os valores finais, o que significa que todos os dentes cedem espaço. Então esse aumento de perímetro não acontece só lá na frente, estufando os dentes para o anterior, acontece em todo o arco dentário. Todos os dentes expandem, vestibularizam, aumentam o perímetro de arco, cedendo espaço. Então, nos casos favoráveis, de novo, voltamos à palavra diagnóstico, bem diagnosticados, em que sabe-se que não se quer fazer a extração, nós temos recursos de obtenção de espaço
que podem ser feitos com o uso da tecnologia dos fios superelásticos e que vão ser auxiliados pelos brackets de baixa fricção, permitindo que os efeitos colaterais sejam mais controlados, certo? E aí eu vou mostrar para vocês uma paciente que já mostrei de muito essa paciente, mas já fazia muito tempo que eu não falava sobre ela. Foi uma das primeiras pacientes que eu tratei para mostrar para vocês esse recurso que o bracket autoligado nos oferece de simplificação do que é complexo. Já mostramos o primeiro caso, vou mostrar agora um caso completo, de como a gente pode simplificar por meio de um diagnóstico muito bem fundamentado, de um planejamento muito bem feito, de todo o pensamento, tudo antes de começar o tratamento. É uma paciente que me procurou, uma paciente que tem indicação cirúrgica, porque ela tem atresia de maxila importante, tem uma assimetria de face e tem uma deficiência mandibular. Então ela tem uma discrepância óssea transversal, né, vertical pelo maior crescimento em altura de um lado do que do outro, dando essa assimetria que o queixo está deslocado para a esquerda, e antero-posterior pela deficiência maxilar, tá? A maior complexidade aí esquelética é definitivamente da maxila, da atresia de maxila. Então ela já acima dos seus 30 anos de idade, com uma mordida cruzada posterior. Poderíamos até pensar hoje, talvez no MARP, na época em que ela foi tratada não existia, muito embora a intensidade de atresia, de deficiência maxilar transversal que ela tem, em alguns casos, a gente já tive outros casos assim também, a gente precisou fazer primeiro uma expansão dentoalveolar para caber o parafuso no palato, porque o palato é tão fechado que o parafuso não entra, tá? Então, um mapeamento superior e inferior, a gente percebe aí essa atresia, uma classe 2 completa do lado direito e mais do que completa do lado esquerdo, né? Ela não tem os caninos superiores, eles foram extraídos quando ela ainda era adolescente. E a gente tem aqui os primeiros premolares ocluindo com os caninos inferiores. Então, desse lado esquerdo, ela tem uma classe 2,5. E aqui o primeiro pré-superior com canino inferior. Então, uma classe 2 completa do lado direito e uma classe 2 completa e meia do lado esquerdo. Um overjet bastante acentuado de 7 milímetros e uma gigantesca atresia de maxila. Mas, embora ela tivesse uma indicação cirúrgica, ela não queria de forma alguma operar, foi frontalmente contra a operação. Então nós resolvemos, através do conhecimento que tínhamos na época, pensamento de biomecânica com baixa fricção, vamos fazer uma expansão dentoalveolar usando o recurso, né, dos fios superelásticos mais abertos na região posterior, sem que isso vá provocar um aumento significativo desse overjet por conta do controle anteroposterior, e vamos usar o recurso da deflexão do fio para transformar o apinhamento inferior que ela tinha, que era grande, numa redução desse overjet, tá? Então aí, simulando, né, o que seria feito, então uma expansão dentoalveolar nesta região que ela tinha, no limite daquela expansão que ela tinha, e vamos usar esse apinhamento todo inferior que ela apresenta aqui, ó, principalmente do lado direito, esse é o lado direito, a foto tirada com o espelho, para refletir num ganho de perímetro de arco inferior que facilite a redução do overjet, tá? E assim foi. Então, tentar simplificar um tratamento que seria complexo aí, né? Como resolver essa tamanha falta de espaço que eu tenho aqui, ó, esse canino inferior direito, 43 fora do arco, né? Uma inclinação grande de segundo molar, o pré-molar bem lingualizado. Como resolver esse apinhamento sem extrair, sem fazer desgastes? Porque eu não posso numa paciente deficiente mandibular como ela, né? E olha a diferença que nós tivemos do formato do arco superior após alguns meses de tratamento, passando pela fase 1, pela fase 2 e pela fase 3 do tratamento ortodôntico com o sistema autoligado. Veja o ganho transversal que essa paciente teve, né? Corrigindo a sua mordida cruzada posterior, certo? Obviamente que eu vou mantê-la em classe 2, porque se ela não vai operar,
né, e a gente fez um ganho de perímetro de arco inferior bastante significativo, é um tratamento compensatório. E o canino superior ausente, assim, reposicionado, né, tendo o primeiro premolar no lugar do canino, ali ele vai ficar. Então ela vai ficar em classe 2 dos dois lados. Até foi solicitado que ela utilizasse elástico de classe 2 do lado esquerdo para tentar reduzir de uma classe 2,5 para uma classe 2 completa, né? Mas não conseguimos muita colaboração, porém conseguimos descruzar a mordida, reduzir o overjet, dissolver o apinhamento, melhorar a forma do arco superior de forma muito simples. Simplesmente com o pensamento de posicionamento dos fios superelásticos, de simplificação da biomecânica com brackets autoligados. Então tá aí já numa fase de finalização ortodôntica. E aqui a comparação da oclusão inicial, e aqui embaixo, um pouquinho antes de tirar o aparelho, do lado direito aqui a atresia de maxila e a melhora na forma do arco superior. E aí a remoção do aparelho, a paciente dentro das suas limitações, né, de um tratamento compensatório limitado, com uma oclusão funcional, né, resolvido a questão da mordida cruzada, que era a sua maior queixa, que ela tinha o arco superior muito fechado, mas ainda continuou bastante assimétrica, né, deficiente de mandíbula, aqui dá para ver bem a assimetria dela, a deficiência de mandibular, mas com os dentes alinhados e a oclusão bastante melhorada. Aí já um acompanhamento de mais de 1 ano de tratamento, né? Mostrando a correção, o quanto a gente ganhou o transversal dessa paciente, o perímetro de arco tanto superior quanto inferior, propiciando uma oclusão mais adequada para essa paciente, tá? E aí fizemos uma contenção fixa superior e inferior, né? O superior eu levei até primeiro pré-molar, porque tinha sido o dente que mais tinha cedido espaço, então a gente queria manter aquela dimensão transversal, e também um 3x3 inferior. Ok? Então, gente, quando a gente aprende, quando a gente faz esse planejamento todo anterior ao tratamento ortodôntico, e a gente passa a conhecer os pormenores da biomecânica com brackets autoligado, a gente abrange demais o tratamento ortodôntico. A gente consegue tratar uma maior quantidade de casos mais complexos, simplificando, né? E essa simplificação de casos compensatórios, essa simplificação de casos mais complexos por conta da presença dos fios termoativados e da baixa fricção é impagável, tanto para nossa produção como ortodontistas, para a gente poder oferecer para o paciente mais por menos, né? Mais benefício, corrigir a queixa principal dele, corrigir a maloclusão, sem ficar anos de tratamento, sem sacrificar 3, 4 premolares em casos que inicialmente não se gostaria de extrair, né? Sem grandes trocas de fios, muitas consultas, muitos atendimentos clínicos, muita força utilizada. Então, força leve, simples, planejamento de inserção de fio, tornando simples o que é mais complexo, né? E eu gosto sempre de citar a frase do Leonardo da Vinci, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, quando você chegou no ponto de muito conhecimento, muito domínio de biomecânica, você consegue simplificar. Então, é uma frase que é verdade. Mas para a gente chegar nesse ponto, para a gente conseguir aplicar isso diariamente na nossa prática clínica, de pensar como simplificar, da biomecânica, do deslize do fio, do posicionamento do stop, de como eu vou inserir o fio, se eu vou incluir o canino, se eu não vou incluir o canino, onde eu vou pôr a mola passiva, onde eu vou obter os espaços, como que eu vou simplificar esse caso que a princípio me parece bastante complexo. Eu preciso pensar diferente, eu preciso planejar diferente,
Para planejar diferente, eu preciso conhecer muito a biomecânica e diagnóstico e planejamento, certo? Mas dentro do conceito do uso de brackets de baixa fricção. Muito bem. Com isso, então, eu vou finalizar essa terceira aula do nosso curso, mini curso do sistema autoligado. Se a gente não virar a chave, a gente não consegue esses resultados todos que a gente mostra para vocês e essa simplicidade toda de tratamento ortodôntico, tá certo?